Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a todas e todos que me assistem e também aos e às organizadoras do simpósio e também do congresso da ABEM. E parto diretamente para o texto, o trabalho como princípio educativo para uma formação anticolonial nos cursos superiores de música. Na atualidade, a gente percebe uma forte rejeição a problemas como colonialismo, racismo, opressões de gênero, sexualidade e outras. Essas discussões chegaram aos cursos superiores de música há um bom tempo, ainda que de forma fragmentária, e envolvem também uma crítica ao ensino conservatorial. Eu entendo que essas reflexões acadêmicas são um índice da inquietação generalizada das camadas subalternas da população. Então a gente está diante de um processo que tende a crescer e se expandir, exigindo respostas institucionais. Nessa apresentação oral, eu vou me limitar a apresentar os argumentos principais da comunicação escrita de uma forma muito resumida e precária também. O trabalho como princípio educativo é uma categoria estabelecida no campo da educação, proposta por vários autores e autoras como Ciavata, Frigoto, Saviani. Eu introduzo aqui nesse debate a questão do colonialismo e das diversas opressões. A minha proposta se prende a uma necessidade de fornecer uma resposta unificada aos problemas do colonialismo, racismo, opressões de gênero, sexualidade, precarização do trabalho da e do musicista, do eurocentrismo, ensino conservatorial e descontextualizado. Em vez de tratar cada uma dessas condições como se fosse um problema estanque, eu discuto como cada uma se dá numa totalidade organizada pelo modo de produção capitalista. Segundo o argumento, existe uma funcionalidade dessas opressões. Elas servem, em última análise, à reprodução das relações sociais no capitalismo. Se esse é o diagnóstico, qual seria o tratamento? Minha proposta é de que o trabalho do e da musicista deveria ser o eixo articulador de uma dialética formativa, que abrangeria, em primeiro lugar, os conteúdos necessários para a inserção no mundo do trabalho. Em segundo, as práticas musicais e culturais étnico-raciais constitutivas da formação social brasileira. E em terceiro, a educação para a cidadania, entendida como um conjunto de direitos e deveres que prevêem a participação das e dos cidadãos nas decisões que afetam a polis, ou seja, a coletividade. Essa questão da participação é crucial, principalmente no contexto de uma sociedade autoritária como a brasileira. Idealmente, a formação do e da trabalhadora da música, se realizada nessas bases, favoreceria uma atuação crítica e cidadã a partir de uma participação concreta nos destinos da sociedade. A perspectiva do trabalho como princípio educativo permite, então, não apenas compreender a lógica social, como também a organização de uma praxis de luta pela dignidade e contra a alienação do e da trabalhadora da música. Passamos então a examinar a nossa iniciativa junto ao IVL da Unirio. Motivado pelos problemas que relatei aqui, no ano de 2018 iniciei uma disciplina, que infelizmente até o momento apenas optativa, disponível para os cursos de graduação, pós-graduação e extensão em música do Instituto Villa-Lobos da Unirio, denominada Trabalho da Musicista, destinada a debater esse tema. Nesse momento surgiu o nosso grupo de pesquisa, ensino e extensão, Laboramos, Observatório do Trabalho em Práticas Musicais do PPGM Unirio, que desde então vem realizando pesquisa etnográfica com entrevistas junto a musicistas sobre o tema do trabalho do músico na contemporaneidade, o que envolve a formação do e da trabalhadora da música. Nesse sentido, as insatisfações que ouvimos das e dos musicistas sobre o eurocentrismo nos cursos superiores de música podem ser reformuladas, e assim o foram por nós, nos termos que se seguem. Em primeiro lugar, reducionismo idealista, ou seja, insistência em tratar a música como consistindo apenas de sons musicais e suas representações.
Ao contrário, a música é um todo de relações sociais, em que os sujeitos estão mergulhados, e envolve centralmente o trabalho e o sentido com que as práticas são investidas pela sociedade. Isso implica numa atenção importante aos contextos sociais, culturais, políticos, econômicos em que se dão as práticas musicais. Em vez de lidar com a música como abstração, como se constituísse um universo em si, separado do mundo em que vivem as populações, o trabalho como princípio educativo propõe a compreensão da música como realização de pessoas concretas, implicadas na totalidade das relações sociais. Isso implica em ter um ponto de vista que é do e da trabalhadora. Só a partir de um ponto de vista de classe é possível compreender os interesses e disputas entre os diversos atores sociais. A partir dessa compreensão, passa a ser possível ao músico, à musicista, se posicionar de uma maneira consciente, em uma dialética entre a manipulação humanizadora dos materiais musicais e a defesa dos interesses de sua própria classe trabalhadora. Em segundo lugar, falta de organicidade dos conteúdos. Os conteúdos não dialogam entre si e com a prática concreta do trabalho, que consiste de músicas de matriz afro-brasileira e outras músicas étnicas não admitidas nos cursos de música. Ou seja, o ensino de disciplinas como harmonia, percepção, etc., utiliza principalmente músicas europeias, geralmente do passado, e que não preparam para as músicas, muitas de inspiração afro-brasileira e, de maneira geral, populares, encontradas nas práticas cotidianas dos trabalhadores da música. É preciso superar a noção datada de que o repertório clássico deveria ser o foco da formação, por ser supostamente mais complexo ou naturalmente aplicável a outros repertórios. As músicas étnicas e populares impõem dificuldades diferentes, específicas, mas não menos exigentes, e que, portanto, necessitam estudo aprofundado, conforme eu escrevi em outro texto que eu cito aqui. Em terceiro lugar, existe uma ênfase desproporcional das disciplinas de percepção musical, leitura, escrita e teoria musical, que são descontextualizadas, mais uma vez, em relação à prática profissional. Ou seja, como é o uso concreto na prática de tais competências por parte dos músicos populares? Qual seria a relação entre os conteúdos ensinados e os materiais sonoros encontrados no mundo do trabalho? Por exemplo, músicos de instrumentos harmônicos, como violão, cavaquinho, etc., em seus trabalhos pagos, muitas vezes não usam a notação musical ou a usam em casos específicos. Parte deles afirma que é importante saber ler música, mas não para ler nota por nota, e sim para ter uma orientação geral. Em quarto lugar, a ausência de articulação entre aspectos técnicos e o mundo do trabalho. Os cursos superiores de música, em geral, se caracterizam por uma abordagem tecnicista. A ênfase tecnicista fetichiza a educação como se esta, por si só, fosse capaz de garantir uma inserção digna no mundo do trabalho, ocultando o fato de que a exclusão, a desigualdade, o desemprego, o racismo e o preconceito são estruturais dentro do modo de produção capitalista, que se caracteriza justamente por ser excludente. Em outras palavras, as dificuldades para a inserção no mercado de trabalho não são exclusivamente um problema de qualificação individual e se subordinam à condição estrutural imposta pelo modo de produção. Esse modo de produção absorve uma quantidade sempre insuficiente de trabalhadores, de forma que o desemprego e o subemprego estruturais constituam um exército de reserva permanente, cuja função será de manter rebaixado o preço da força de trabalho, que é um objetivo para o qual concorrem também o racismo, o sexismo, todas as opressões, como eu já mencionei antes. Ainda, o tecnicismo é economicista. Ele reduz o trabalho à sua dimensão econômica e nega ao educando o direito de compreender criticamente a sociedade na qual está inserido e, portanto, de intervir sobre ela, transformando-a. Portanto, aliena o direito dos sujeitos se encontrarem no trabalho ou encontrarem no trabalho fonte de autorreconhecimento e plena realização como seres humanos. Discussões sobre a realidade do trabalhador e a própria caracterização do músico como parte da classe trabalhadora são marginais nesses cursos.
A ênfase idealizada nas noções de dom e talento deslocam o problema da inserção da musicista profissional do contexto mais amplo do sistema, que é fundado e dependente no desemprego, conforme comentado acima, para o âmbito do indivíduo. Isso inviabiliza a organização da classe, impondo, ao contrário, a competição entre os membros da classe por meio das ideologias da meritocracia e do empreendedorismo. Em seguida, a discussão sobre opressões de raça, gênero, sexualidade e outras, bem como a fundamentação histórica e sociológica a partir de uma perspectiva crítica sobre as relações entre capital e trabalho, é inexistente ou insuficiente. Em outras palavras, a funcionalidade dos mecanismos de opressão para dominação e exploração de classe não é debatida. Não é fornecida uma formação sobre, por exemplo, a crise capitalista planetária, que se arrasta desde a década de 1970, de crise em crise, e que produz globalmente o desemprego estrutural, desigualdade crescente, precarização e perda de direitos. Tudo isso leva o estudante, a estudante, a acreditar que é individualmente responsável pelas suas dificuldades de inserção laboral. O silenciamento abrange também o assalariamento disfarçado envolvido no empreendedorismo e na plataformização do trabalho, a financiarização, que desvia os recursos dos setores produtivos, inclusive das atividades que empregam músicos, e assim por diante. Respondendo então a tais insatisfações, a proposta do trabalho como princípio educativo visa confrontar a formação de musicistas como mão de obra passiva. Essa proposta objetiva colocar as demandas concretas do mundo do trabalho no centro da formação, não apenas organizando o ensino dos conteúdos a partir dos repertórios e práticas musicais com os quais os e as musicistas trabalham concretamente, mas posicionando estes e estas profissionais a atuarem de forma crítica e consciente dos seus direitos como trabalhadores e trabalhadoras. Ao ressaltar a posição do e da musicista no interior das relações capitalistas de produção, tal formação favorece a compreensão da importância da consciência de classe, colocando como essencial a organização dos e das trabalhadoras na luta pelos seus direitos coletivos. Em conclusão, os cursos superiores de música precisam abandonar a noção dominante que reduz a educação a mero treinamento para o trabalho especializado, revisar seus requisitos de admissão ou teste de habilidade específica e avançar para a inclusão no currículo dos conhecimentos deslegitimados. Tudo isso é parte importante de uma educação para o trabalho na perspectiva das classes trabalhadoras. Essas medidas, associadas ao questionamento ao ensino conservatorial, ao eurocentrismo e à fragmentação, descontextualização e concepções idealistas dos currículos, bem como as barreiras ao ingresso nos cursos superiores, deve-se dar a partir do conceito de trabalho como princípio educativo. Em outras palavras, o trabalho, na perspectiva crítica e voltada à cidadania das classes trabalhadoras, enquanto possibilidade de humanização, autorreconhecimento e participação nas decisões públicas, deveria ser o eixo articulador dos conteúdos preconizados para a formação das e dos estudantes e da inclusão e representatividade de práticas musicais e culturais étnico-raciais constitutivas da formação social brasileira, bem como de discussões urgentes relativas à exploração e opressões de gênero, sexualidade e outras. Muito obrigado.